Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para a quarta edição do Mile High Brasil News, aquele seu compilado de notícias, o que foi a semana do Denver Broncos, tudo muito mastigado para facilitar para vocês, para saberem tudo o que aconteceu com o nosso time do coração. A semana não foi tão agitada como as últimas semanas, mas a gente tem bastante coisa legal para trazer para vocês. Efetivamente, a nossa semana vai começar, diferentemente da semana passada que começamos no sábado, essa semana a gente vai começar na segunda-feira, onde na segunda-feira nós tivemos a informação por parte do insider Jonathan Jones que os Broncos estariam entre os times que enviaram o running back coach para o Pro Day da Universidade de North Carolina, né? Curtis Modkins, nosso running back coach, foi enviado para a universidade, para o Pro Day, para observar os dois ótimos running backs que a universidade possui, que é Javonte Williams e Michael Carter. Nosso time precisa de um running back, ainda mais depois que nós perdemos Philip Lindsay, apesar de termos trazido Mike Boone, e qualquer um desses dois running backs seriam escolhas interessantíssimas que podem sair no segundo ou no terceiro round do draft, na minha visão. Também o insider Brandon Crystal foi o primeiro a reportar que o nosso general manager George Paton planejava ir ao Pro Day de Ohio State University na terça. E também reportou que o time teria uma presença de scout bem forte no Pro Day de Alabama, assim como foi feito no primeiro Pro Day da Universidade de Crimson Tide. Né? Mike Cleese reportou que o scout enviado para o Pro Day de Alabama foi o experiente Francis Jordan, que trabalhou 13 anos como scout para os Patriots, 3 anos para os Texans e está em seu segundo ano pelos Broncos. Então ele já sabe fazer um bom relatório sobre Mac Jones. E George Stoia disse que Mac Jones falou em sua entrevista pelo Zoom que ele se encontrará com os Broncos semana que vem e que gosta bastante do ataque da equipe. Adicionou ainda que foi companheiro de quarto de Jerry Jeudy no seu ano de freshman em Alabama. Zach Stevens disse algo que todos nós torcedores percebemos. Ao decidir ir para o Pro Day de Ohio State, Peyton prefere ver Justin Fields pessoalmente ao invés de Mac Jones. Isso me faz trazer uma reflexão das palavras que George Paton, ele mesmo disse quando foi perguntado sobre Drew Lock. Ele gosta de ver o quarterback de perto, no campo. Então, eu acredito que o Justin Fields possa ser um dos quarterbacks que Peyton mais goste e ele queira ver de perto, assim como ele fez com Trey Lance e Zach Wilson. Por fim, Mike Cleese trouxe alguns atletas bem interessantes de Ohio State, além do quarterback Justin Fields, os linebackers Justin Heather, Baron Browning, Tuff Borland, Pete Werner, running back Trey Sermon, o defense lineman Tommy Togiai e o guard Wyatt Davis. Então, eu acho muito importante isso que o George Paton está fazendo. George Paton, ele está caindo na estrada mesmo, ele está fazendo o trabalho que ele sempre se acostumou a fazer desde o começo da sua carreira, que é o trabalho de scout. Então, ele está presente, ele está observando, ou quando ele não está presente, ele manda um coach de confiança dele para os Pro Days. Então, para ele chegar no draft com todas as informações possíveis, tanto que ele viu pessoalmente, quanto os coaches das respectivas posições para fazer a melhor escolha para o Denver Broncos. Então, no dia seguinte, na terça-feira, né, o nosso General Manager George Paton, juntamente com o nosso quarterback coach Mike Shula, foram ao Pro Day de Ohio State, como foi reportado por Zach Stevens. Zach trouxe ainda uma fala de Shula na última semana, onde ele fala que, provavelmente, todo técnico de posição, no caso dele, né, quarterback coach, diria que eles querem ver o cara deles pessoalmente nos Pro Days. Isso parece ser uma boa notícia para Justin Fields. Zach Stevens, ele ainda trouxe a informação que no dia seguinte, né, no dia 31/3, o George Paton iria ao Pro Day da Universidade de Notre Dame. Né, e um dos principais jogadores a ser observado nessa universidade é o linebacker o Joke, é muito difícil falar o nome dele, mas eu vou tentar aqui para vocês. Jeremiah Oguzo Koramoah. A expectativa desse atleta é ele sair da metade da primeira rodada para baixo. Seria uma opção muito interessante caso nós façamos um trade down.
Então é muito, muito interessante, como eu estava dizendo, ver o George Paton realmente viajando, visitando as universidades, assistindo os Pro Days. E claro que é bem difícil saber se Justin Fields estará no board quando nós formos escolher. Eu acredito que não. Eu acredito que para escolher Justin Fields ou Trey Lance, teremos que subir. Resta saber se a gente vai ter que subir para 4 ou se a gente vai ter que subir para 7. Isso depende muito do que Atlanta vai fazer, e posteriormente se Miami e os Bengals vão vender ou não a pick para outros times. Então, eu acho bastante legal ver George Paton nas universidades, ver ele de perto acompanhando os prospectos. Na terça-feira também, nós tivemos uma série de informações que a Liga soltou. Informações bem legais que eu vou trazer mastigadinha aqui para vocês. Os Broncos, a NFL anunciou que a temporada regular passaria a ter 17 jogos, ou seja, aumentaria assim a duração da temporada para 18 semanas, já que cada time tem a bye week. Os jogos adicionados serão disputados entre times de conferência diferentes, que terminaram na mesma posição dentro das suas divisões na temporada anterior, e com isso a pré-temporada foi reduzida para 3 jogos por time. Essa semana extra será jogada no mês de janeiro, ou seja, todos os times agora vão jogar em janeiro, não somente os times que iam para playoffs como era antigamente. O nosso 17º jogo deste ano vai ser em casa contra o Detroit Lions. E o Zach Stevens reportou que os Broncos terão 9 jogos em casa e 8 jogos fora de casa na temporada de 2021. A NFL também revelou que todos os times terão ao menos um jogo internacional num prazo de 8 anos a contar a partir de 2022. Os locais seriam Europa, rumores sobre a Alemanha, Reino Unido, México, Canadá e América do Sul. E os rumores relacionados à América do Sul falam de Brasil. Particularmente seria algo incrível, né? A gente ter cada vez mais jogos dos Estados Unidos para o crescimento da liga no mundo afora. E a notícia que a liga pode trazer um jogo para a América do Sul deixa a gente ainda mais feliz, esperançoso e entusiasmado, né? Já que o mercado brasileiro é o segundo que mais consome NFL no mundo, fora dos Estados Unidos, estando atrás apenas do México. E por fim, Roger Goodell anunciou que o plano da liga é ter público de volta aos estádios em 2021. Eu acredito ser bem factível isso, porque o ritmo de vacinação nos Estados Unidos está bem acelerado, então é bem factível imaginar sim que tanto em agosto, quando começa a pré-temporada, quanto em setembro, que começa a temporada regular, nós possamos sim ter estádios lotados. E torcemos para isso, né? Porque isso significa que a vacinação está ocorrendo bem no país e também que os clubes vão ter mais receita e, consequentemente, provavelmente, o cap vai ser bem maior no ano que vem. Também nesse dia, o próprio Denver Broncos revelou a sua tabela de jogos, onde enfrentaremos em casa Chargers, Chiefs e Raiders, né, nossos rivais de divisão. Aí Cincinnati Bengals, de Joe Burrow, Philadelphia Eagles, de Jalen Hurts, Baltimore Ravens, de Lamar Jackson, Washington Football Team, do Ryan Fitzpatrick, o New York Jets, que talvez de Zach Wilson ou Sam Darnold, Detroit Lions de Jared Goff. Fora de casa, nós iremos enfrentar novamente Chargers, Chiefs e Raiders, rivais de divisão, o Cleveland Browns, do Baker Mayfield, Dallas Cowboys, do Dak Prescott, o Giants, do Daniel Jones, o Pittsburgh Steelers, do Big Ben, e o Jacksonville Jaguars, do provável Trevor Lawrence. Então, é uma tabela mais fácil do que foi a tabela do ano passado, né? Nossa tabela do ano passado era uma das mais difíceis da liga, mas é uma tabela que traz jogos bem traiçoeiros, né? Que a gente vai analisar com mais profundidade mais para frente. E aí, no dia 31, que foi o dia subsequente, né, o nosso General Manager George Paton, ele continuou fazendo as suas viagens pelos Estados Unidos, visitando as universidades. E ele visitou a Universidade de Notre Dame, né? Isso foi reportado por Zach Stevens, que ele foi para o Pro Day de Notre Dame, onde um dos principais prospectos dos Fighting Irish é o linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah, né? Então, eu acredito que caso a gente faça uma trade down, é bem possível
que ele esteja disponível e seja escolhido pelos Broncos, né? Ainda mais com as questões que estão sendo levantadas sobre Micah Parsons a respeito de comportamento, conduta, ele seria um linebacker bastante interessante para o Denver Broncos, ainda mais porque a gente precisa de jogador nessa posição, né? Então, eu acredito que ele é um atleta com bastante explosão, bastante atleticismo, e ele seria muito bacana se a gente conseguisse draftá-lo, né? Isso tudo depende, eu acho que muito se a gente vai fazer um movimento de trade down. Se a gente fazer um movimento de trade down, é bem factível que ele seja um dos jogadores que o Broncos procure selecionar no draft deste ano. No dia de ontem, né, quinta-feira, o Denver Broncos, ele fizeram um tweet, né, e também fizeram uma reportagem no site oficial da equipe, no qual eles parabenizaram o nosso safety Justin Simmons por vencer o prêmio de inspiração para a juventude da Pop Warner Little Scholars. O que seria a Pop Warner Little Scholars, que é usualmente conhecida como Pop Warner? Ela é uma organização sem fins lucrativos que fornece atividades como futebol americano para mais de 425 mil jovens com idade entre 5 e 16 anos em vários locais. É a maior organização de futebol americano para jovens nos Estados Unidos. O Zach Stevens trouxe a informação de que Simmons, ao receber este prêmio, ele se junta a Terrell Davis, sendo assim o segundo jogador dos Broncos a receber essa honra. O Wes Welker, que jogou nos Broncos, também já recebeu esse prêmio, mas não quando jogava por nossa equipe. E nós trazemos aqui as palavras do diretor executivo da Pop Warner, John Butler, onde ele fala assim sobre Justin Simmons. Suas realizações, tanto dentro quanto fora do campo, são uma verdadeira inspiração e testemunho do seu amor e dedicação ao seu esporte. E mais importante, sua comunidade, ambos os quais o tornam um representante modelo para os jovens atletas e estudantes em todo o país. Simmons retweetou o tweet do Denver Broncos, assim dizendo: que honra! Eu cresci jogando na Pop Warner e pensar que um dia eu estaria aqui, inacreditável. Para a nossa juventude, eu estou dizendo por experiência própria. Sonho grande. Vocês conseguem. Eu até coloquei a imagem, se vocês observarem, vou colocar novamente aqui, do Justin Simmons, num protesto que ocorreu na época do Black Lives Matter, para mostrar o quão o Justin Simmons é importante para a comunidade de Denver, o quanto a voz dele é importante localmente. Ele é um atleta que ele se importa com questões sociais, questões raciais, ele tem a sua própria fundação que ajuda muitas pessoas. Então, é aquilo que a gente falou do Justin Simmons lá atrás, quando ele renovou. A contribuição que o Justin Simmons traz não é só no campo, mas para toda uma comunidade de Denver. Então, você ter um atleta como o Justin Simmons no seu elenco é imprescindível, porque ele não traz só a liderança por uma questão técnica, mas é a liderança por uma questão de caráter, e isso é muito bacana ver o Justin recebendo mais um prêmio de modelo de inspiração para os jovens atletas. Ontem também o Denver Broncos ele soltou um vídeo, né, curto do George Paton fazendo um breakdown das jogadas do Jerry Jeudy, onde Paton disse que ele pode conseguir a separação de qualquer corner. Paton disse ainda que o que se destaca em Jeudy é sua corrida de rota de elite. Ele pode separar contra qualquer cornerback, ele tem uma rapidez única, ele tem algumas habilidades dinâmicas após a recepção. O George Paton ainda disse que os Broncos têm alguns jogadores jovens muito bons, e completou dizendo: e o que eu gosto é que não importa qual foi o recorde do ano passado, ou seja, não importa o número de vitórias, derrotas do ano passado, esse time joga duro, se dedica, eles são apaixonados, eles são competitivos, e eu acho que é isso que você quer quando você está construindo uma cultura numa franquia, né? Então é aquilo que a gente falou e a gente continua batendo na tecla. A cultura de vitória do Denver Broncos é uma coisa que existe há anos. E você, como o George Paton, ele veio para os Broncos, ele esperou muito a oportunidade certa de aceitar um cargo de GM, recusou vários empregos, né, no passado, até que ele encontrou aquele que ele julgou ser o melhor time para ele começar a sua carreira de GM, né, com um bom roster, segundo ele, um elenco muito bom, muito jovem, né, e aquilo que a gente sempre fala, a gente falava nas lives, mesmo quando a gente perde, a gente se entrega, a gente tem muita resiliência,
Isso é ser Denver Broncos, é você se dedicar, é você se entregar, é você ser resiliente. Então, no dia de hoje, né, na sexta-feira, nós não tivemos muitas movimentações, não teve nenhuma notícia efetivamente do nosso Denver Broncos. Então, basicamente é isso, a nossa semana foi uma semana bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, eu quero dedicar e desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira santa, um ótimo feriado e também uma ótima Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês e familiares e que vocês tenham dias abençoados com muita saúde e luz na vida de vocês. E galera, não esqueçam, como eu sempre peço, né, de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para todos os vídeos que a gente vai colocando. Como vocês sabem, a gente está trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se possível, ajude a gente sendo um apoiador. Isso ajuda bastante a gente para conseguir cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. E lembrando que nós temos uma promoção, né? Quando a gente atingir 700 inscritos no YouTube, nós sortearemos o guia Draft 2021 do On The Clock, né, do nosso amigo Davis Chiodini. E também quando nós atingirmos 1.000 inscritos, né, nós faremos o sorteio desses produtos que estão aí na foto. Então, galera, ajuda a gente, tá? E se inscrevam no nosso canal, tragam mais pessoas para se inscrever no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado esse videozinho aí da nossa semana 4. E valeu, galera, e Go Broncos!